meu documentário, a proposta dele, na verdade, é falar também para a sociedade quem são os evangélicos, né, no Brasil. E hoje em dia tem uma representatividade na sociedade maior e com essa tendência de crescimento. Só que existe, ao mesmo tempo, na sociedade secular, que não conhece quem são os evangélicos, de fato, existe uma imagem estereotipada, específica, de um perfil específico de que todos os evangélicos seriam dessa forma, do mesmo espectro ideológico, social, cultural, e não são. Somos plurais, não só em termos de modelos de igreja, mas de pessoas. Sim. Você filmou com um helicóptero há quantos anos atrás? Há 20 anos atrás? Em 2004. Em 2004, há 21 anos atrás, assim. Vou gravar com um helicóptero? Imagina o que é um foguete hoje pra Juliana Antunes. Timecast, episódio 31, Juliana Antunes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Timecast. Meu nome é Time Cruz, eu sou atriz e idealizadora desse projeto. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, incrível, talentosíssima. Sou fã e ela é atriz, já foi atriz. Não sou mais. Aqui ela já foi atriz, diretora, roteirista, produtora executiva, com mais de 20 anos no audiovisual. E vocês que acharam que o FIC acabou, não acabou, porque ela também é curadora desse festival incrível que a gente teve a oportunidade de fazer a cobertura. Com vocês, Juliana Antunes! Ela é atriz. Não sou atriz. Deixando bem claro, quando eu tinha 18 anos, há muito tempo atrás. Ju, seja bem-vinda ao Timecast. É um prazer te receber aqui. Você que é uma grande profissional do nosso audiovisual do Brasil, é incrível, com tanta experiência e que agora também faz a curadoria do FIC. É um prazer te receber aqui, espero que você possa compartilhar com a gente, o pessoal que está em casa, um pouquinho da sua experiência. É um prazer para mim estar aqui, é uma honra, na verdade, né? Agradeço o convite e espero poder contribuir assim, com o nosso papo, para inspirar outras pessoas. Sim. E a gente sempre contribuir para a cultura, para o audiovisual, para a mensagem, para os conteúdos relevantes. Ai, que bom. E esse é o meu desejo. Obrigada, Ju. A gente sempre começa aqui, eu tenho essa coisa de falar um pouquinho do convidado, porque é que eu te falei, você me manda a biografia, eu estudo um pouquinho da sua história, eu pesquiso também, mas nada melhor do que você poder se apresentar. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é a Juliana Antunes? Até antes de ser produtora, antes de ser diretora, roteirista, enfim. Quem é você, Ju? Olha, eu sou uma filha amada de Deus. Sou uma pessoa muito leal aos meus ideais, ao que eu acredito, aos meus amigos, às pessoas que eu amo, a minha família. Sou uma pessoa muito exigente, comigo mesma, em primeiro lugar, mas com a qualidade, né, com um padrão de qualidade em tudo que eu faço. E ao mesmo tempo, uma pessoa, não parece, mas sou uma pessoa sensível. Ah. Eu sou forte, mas também sou sensível. Uau! Ô, Ju, e como que... Mas isso faz sentido para artistas, né? Porque às vezes a gente tem o nosso lado forte, mas a gente é super sensível mesmo. Sim, sim. E como que a arte entrou na sua vida, assim? Como é que tu teve esse contato com a arte? Então, foi o seguinte. Quando eu era jovem, né, adolescente, a época de vestibular. E aí eu resolvi, na época, fazer vestibular para Direito. E aí eu passei com 16, 17 anos para todas as melhores faculdades de Direito do Rio de Janeiro, UFRJ, PUC, UF. Gente, ela era super eu inteligente, era bem crânio, né? Estudiosa. Exatamente. Imagina passar em todas as faculdades, Passei em praticamente todas as faculdades. E aí, só que a faculdade que eu escolhi, na época, fazer foi a UFRJ. E eu passei na UFRJ. Sim, só a UFRJ. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, a FND, né? A Faculdade Nacional de Direito. Só que a faculdade que eu escolhi, eu passei para o segundo semestre daquele ano. Então, no primeiro semestre, que eu falei, bom, tô com um tempo mais livre, vou aproveitar para fazer alguns cursos livres, algumas atividades extra curriculares, vamos dizer assim. Então, fazia autoescola, estava querendo já na época de dirigir, pegar o carro e tal. E um dos cursos que eu resolvi fazer foi de artes cênicas.
como um hobby. Vou ver como é que é e tal, de um curso livre. Uau. E aí, em resumo, eu gostei. Comecei depois a fazer a faculdade de Direito e continuei fazendo vários outros cursos dentro dessa área, dentro desse universo, mas como um hobby. Até então era um hobby. Era um hobby, mas era Era um um hobby hobby. bem sério, né? Porque você só fazia nos melhores lugares. E aí eu fui fazendo como hobby. E aí quando eu cheguei, mais ou menos, quando eu tava no meio da faculdade de Direito, eu cheguei à conclusão que não era só um hobby, que eu queria me profissionalizar naquela área. E aí eu fiz um novo vestibular para Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Meu Deus. E passei. E aí eu fiz artes cênicas, a minha graduação, a minha segunda, tenho 2 graduações, então sou formada nas 2 faculdades federais e no nível de graduação, em artes cênicas na Unirio. E aí eu fiz artes cênicas num período em paralelo com direito. Obviamente que eu não fazia todas as matérias de todas, eu conseguia conciliar, mas eu passava o dia na rua, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que você dava conta, Ju? Nessa... Imagina, fazer uma faculdade é difícil. Imagina fazer 2, e 2 federais ainda, quer dizer, estaduais ou federais, Não, né? as 2 federais. As 2 federais, as 2 né? federais. E aí, tinha um lado bom e um lado ruim, né? Quando tinha greve. Se tinha greve, daí não tinha aula. Não tinha aula em lugar nenhum. Dava pra viajar, pelo menos. Eu até fiz uma viagem, enfim, para Nova York, quando teve uma greve grande dessa, com os amigos. Mas, enfim, mas eu saía de manhã e aí passava o dia na rua. Minha casa, meu carro, né? Então, meu carro, minha vida. Levava todas as pastas, matérias e casacos, roupas e tal, para poder passar o dia fora e voltava. Então, eu fiquei nesse período aí de interseção fazendo as 2, aí até que eu terminei direito. Mas interessante que quando eu terminei direito, eu aproveitei que eu já estava com o olhar voltado para o outro lado. Eu falei, eu vou terminar para concluir o que eu comecei, que eu sou uma pessoa que gosta de deixar as coisas concluídas. Mas eu fiz minha monografia sobre legislação cultural. Então, eu consegui, de alguma forma, juntar um pouquinho, né, os 2 assuntos. E aí, fui continuei só na Unirio, depois me formei em 2005 na Unirio. Ô, Ju, e como é que você estudava pras provas, fazia os trabalhos? Como é que era isso? Estudando. Que imagina. Gente, era de manhã você fazia uma, provavelmente à noite ou tarde você fazia a outra. Era de manhã direito e de tarde eu fazia artes cênicas. E daí de noite você fazia o quê? Jogava um Unidunité. Qual que eu vou estudar pra prova, qual eu vou fazer o trabalho? A gente dava um jeito. Eu estudando, graças a Deus passei em tudo, concluí. E super estudiosa, eu sempre inteligente. Gostei de estudar. Isso é uma característica assim, minha, desde a época de escola. Sempre gostei de ler muito também, acho que isso ajuda, né? Ajuda. E aí, o artista que lê muito também é diferenciado, né? E eu acho fundamental, assim, né? Inclusive, em qualquer profissão, a pessoa investir na sua formação acadêmica, né? Tem gente que fala assim, eu sou autodidata, eu vou fazendo, tô aprendendo. Não julgo, né? Cada um tem uma trajetória. Mas, para mim, eu acho que é fundamental, para você ser um profissional completo, que você tenha uma formação, uma graduação, uma especialização naquilo que você se pretende fazer. Até para que você possa, como profissional, como pessoa, você possa saber o que você está fazendo, né? Não só na prática, mas você ter fundamentos daquilo, você ter técnica, você ter ferramentas, né? Pra você bagagem, poder... né? Bagagem, porque é o bagagem mínimo. Isso é o passo inicial, é o mínimo. E aí, a partir dali, você vai adquirindo experiência. Ô, Ju, agora aproveitando esse gancho, nem tá aqui no roteiro, gente, mas se alguém quisesse trabalhar hoje com cinema, tanto ator quanto roteirista ou diretor, se a pessoa fosse começar hoje, você indicaria algum lugar assim de formação? O que na sua visão? Eu acho que tem que fazer na minha concepção, fazer uma faculdade. Então a gente tem cursos bons aqui, né, no Brasil. Você tem faculdade de cinema, tem na Estácio, tem, se você não tiver condição, tem. O Heitor não tem. Porque tem o Heitor aqui que trabalha com a gente, que ele quer fazer cinema. Daí ele já ia ter que ouvir que ele tá na dúvida, ele tá saindo da escola agora, ele tá na dúvida em qual faculdade fazer. Exato. E tem também faculdade pública, né? Sim. No Rio tem a UFA, que com certeza tem também outras boas faculdades. E se tiver oportunidade, tem excelentes escolas também lá fora. Tem New York Film Academy, enfim. Sim. Você já fez alguma, não? Não, lá fora não. Mas eu tenho vontade de fazer. Porque é legal, né? Imagina, é uma experiência também. Acho que além da faculdade, da formação, mas essa questão de ir pra fora também, ter outras linguagens, outras visões. Eu já trabalhei muito, eu fiz muitos projetos internacionais. Então, traz outra visão, né? É muito bom. Assim, para mim, foram uma das melhores experiências assim, profissionais, porque você vê uma outra forma de fazer. Então, você consegue
olhar para o que você faz com uma crítica construtiva e você trocar, né? Algumas experiências você daqui, o brasileiro, né? De conseguir resolver, o americano é mais tudo muito certinho, mas ao mesmo tempo também é bom você ter esse controle, você ver a experiência deles. Então, eu acho que é uma troca rica, né? Que todo mundo consegue contribuir e o produto final, o projeto final fica muito bom. Para mim foi um aprendizado. Eu já trabalhei eu já tive várias experiências internacionais nos Estados Unidos, em vários lugares, então a gente vai falar mais à frente, né? Então não vou me antecipar muito aqui. Não, mas é legal pra gente já ir entrando, até eu ia falar sobre uma outra área da sua vida, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque é o pós-faculdade, né? Porque você se formou. E daí, ali na faculdade... Daí até tem uma questão que é muito legal a gente falar, que daí você é de uma família cristã. Sim. Então, acho que logo depois da faculdade, seu primeiro trabalho foi na igreja, né? Exatamente. Então, na verdade, eu nem tinha me formado ainda na faculdade. Eu venho de uma família cristã, nasci num lar cristão. A minha família tem uma história, né, dentro dos evangélicos, do protestantismo no Brasil, até fora do Brasil. Uau! A minha avó era historiadora, então eu sei de histórias da minha família de 1700 para cá. Caraca, então, que legal! Você sabe todo... Você tem assim, tipo, sua árvore genealógica? Tenho. Não de todas as linhas, mas da linha da minha avó, da parte paterna, eu tenho toda. Então, que meu tataravô, ele era do país de Gales, né? Era da Inglaterra, e ele migrou na época da perseguição. A família protestante, e sofrendo perseguição, eles migraram para os Estados Unidos. E aí lutaram na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Meu Deus, Ju! Inclusive, o filho dele, sabe aquele filme do Mel Gibson, do Patriota? Foi exatamente isso. Ele morreu, que foi o meu mas eu já tinha tido um filho. E a arma dele está no Museu de Londres, da Independência. A arma do teu tataravô? Exatamente. Você foi lá ver, não? Eu fui lá ver, quando eu viajei para lá há anos atrás. E aí, eles lutaram na Guerra de Independência, e aí foram heróis de guerra. Não só eles, mas a minha tataravó, a esposa. E da sua descendência qual? Dele, assim? Então, mas aí depois era minha avó, casou com meu avô, eu perdi o nome, né? Sim, mas era europeia a sua descendência, assim? Sua família? Ah, assim? não, então, uma mistura. Então, dessa família era inglês, que foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil. Aí que deu origem à minha bisavó. Que aí casou com meu bisavô, que era de origem polonesa. Aí deu a minha avó, que deu meu pai. Nossa! Meu pai, isso era a mãe do meu pai. O pai dele já era descendente de português com índio. Meu já Deus, misturou. E brasileiro por é isso, parte né? de mãe, eu sou descendente de libanês com português. A minha avó era filha de libanesa, minha bisavó era libanesa, que veio para o Brasil, meu bisavô era libanês, e o meu avô era filho de mãe e pai portugueses. E da onde que veio essa questão do cristianismo, assim, dos protestantes? Era da sua avó? Veio, na verdade, dos dois lados, né? Porque assim, meu pai e minha mãe se conheceram na igreja. Ah, eles já se conheceram na igreja. Passei quando eram adolescentes, assim, começaram a namorar com 16 anos num passeio que teve dos jovens e tal. E aí começaram a namorar na igreja, casaram na igreja, eu nasci na igreja, então você tem literalmente irmãos? tem um irmão. Um irmão. Uhum. E ele foi pra arte também? Alguém da sua família é da arte? Então, de artes cênicas, assim, de audiovisual, não. Mas a minha avó era organista, de música tem muita gente. Meu bisavô mas tinha como hobby, né? A arte. música também. A música sempre esteve muito presente. Minha tia era excelente pianista. E então, assim, eu tenho pessoas de arte, mas não da área especificamente do audiovisual. Assim, Que legal! E daí, quando você estava na faculdade lá, você já tinha terminado direito, você estava fazendo artes cênicas, daí surgiu essa oportunidade de fazer seu primeiro documentário. Aí exatamente, eu recebi um convite da minha igreja. Minha igreja é uma igreja histórica, batista, histórica, fundada em 1884. E na época, 2004, ela ia completar 120 anos. E aí me pediram para fazer assim, vamos fazer um documentário sobre a história da igreja.
Só que eu não consigo chegar lá só a história, né? Então... Se fosse teu, né? Se a nossa cabeça funciona... começou aqui, fundou aqui, aconteceu aqui. Não foi assim. Uhum. Eu fui estudar a história da igreja. E aí, quando eu fui estudar a história da igreja, fui lá na biblioteca, lá no arquivo, lá no Museu da Igreja, peguei um monte de coisa, li um monte de coisa. E eu comecei a descobrir várias coisas muito interessantes. Então, vamos lá. Primeira coisa. A primeira igreja batista do Rio, ela é uma igreja que ela não é uma igreja bairrista, assim, local. Ah, o pessoal que mora ali vai. Ela é uma igreja considerada cosmopolita, que é uma igreja que reúne, é central, e ela reúne todas as pessoas de várias áreas do Rio de Janeiro. E de classes sociais diferentes e contextos diferentes. Então, tem um membro da igreja que mora na comunidade e tem membro da igreja que mora na Vieira Soto. É misturado. E isso eu descobri ao estudar na história da igreja, como deveria ser, na verdade, né? Todos somos iguais diante de Deus, independente da nossa condição social. E a igreja sempre prezou muito por isso. E aí eu descobri, estudando a história da igreja, que isso esteve presente desde o início. E eu descobri que existia um membro da igreja, Hermenegildo Júlio de Santana, que ele era um ex-escravo, que virou membro da igreja e virou diácono. E ele era melhor amigo de um cara que era ex-senador do Império. Que estava no outro lado, na outra ponta, né, da sociedade. E ele também era diácono, e os dois eram melhores amigos. Eles eram ali, hierarquicamente na igreja, iguais, serviam juntos na igreja e não tinha a menor diferença. Então, assim... eu descobri que isso não era uma situação agora, a igreja cosmopolita. Sim. Ela sempre foi, desde a fundação, um pouquinho de como deveria ser o reino de Deus, né? Todos somos iguais diante de Deus. Isso esteve presente desde a história da igreja. Então, eu conto... Quando eu fui pesquisar, eu comecei a ver esses detalhes, assim, além das informações históricas, datadas e tal... para enriquecer a história. Então, eu comecei a contar. E uma outra coisa que eu percebi é que a igreja, ela, além de toda a sua relevância, por ser atualmente a mais antiga batista no Brasil, ela é a quarta fundada no Brasil. As duas primeiras foram de Santa Bárbara do Oeste, que não existem mais. A terceira foi de Salvador, que também não está mais na denominação batista. E a quarta foi a minha, que hoje em dia é a mais antiga, porque as outras três não estão mais dentro da denominação. Não existem, a outra não está na denominação. Então, ela tem essa relevância histórica. Mas, além disso, eu descobri paralelos com a história do Brasil. Então, eu também mostrei isso no documentário. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, o pastor da igreja, ele foi o capelão dos pracinhas, que foram para a guerra. Então, eu fui descobrindo essas coisas e fui em todas as etapas, assim, né, da história do Brasil nos anos 70, né, na época que estava um movimento de festivais de música, de festival da canção. Aí eu descobri que teve festival de música também com a juventude da igreja. Então, eu vi lá fotos de pessoal com calça boca de sino, sabe, todo aquele estilo. Então, sempre a história da igreja tendo relação com a história da sociedade, não só do Brasil, do mundo, né? A Segunda Guerra Mundial. E aí eu fui pesquisar na Biblioteca Nacional imagens da Segunda Guerra, inéditas, que estão no documentário. Meu Deus! A gente fez lá, na época não tinha drone, né? Imagem aérea da igreja, então... Conta. Eu tinha 20 e poucos anos, cara. Foi meu primeiro projeto. Eu tava super empolgada. Então, assim, eu roteirizei, eu escrevi o roteiro, eu dirigia, eu produzia aquele negócio que a gente mete a mão na massa e... Faz tudo, Faz tudo. E a gente eu peguei o helicóptero lá sobrevoou o Sambódromo, foi fazendo todo o trajeto até localizar a igreja no Rio de Janeiro, onde ela tá, pá. Chegar na igreja, vendo visto de cima. Foi a primeira imagem aérea da igreja, assim, que a gente viu. Hoje em dia já tem... É muito mais fácil, né? Hoje pega um drone, sobe o drone e faz a imagem. Naquela época, se existia, não era acessível. Eu acho que nem tinha, 2004, enfim. E aí, foi o primeiro projeto. E foi um sucesso, assim. A gente fez DVD na época. Foi um trabalho voluntário, eu fiz de oferta para a igreja. Mas tivemos custos, né? A gente teve custo do helicóptero, locar equipamento. Foi a época da era digital. Já era aquela PD, a Sony, PD 150. E quanto tempo você demorou para fazer esse documentário, você lembra? Olha, de estudo, foi um tempinho, acho que foi algumas semanas, assim, estudando. Aí depois que eu escrevi o
o roteiro, né? Pra escrever o roteiro eu não demorei, porque eu já tava com tudo muito na minha cabeça o que eu queria. Então a gente contou a história da igreja com esses paralelos, com essas nuances todas. E eu intercalei, não era um roteiro linear. Então tinha, de vez em quando, histórias. Eu peguei 5 personagens. Então tinha uma criança, alguns jovens, uma pessoa mais idosa, uma pessoa relacionada da música. Então, para falar sobre a história da pessoa, pessoal, o exemplo, o testemunho dela, da relação dela com a igreja. Então, o nome do documentário era Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, 120 anos de histórias, com S, no plural, porque você contava não só a história da igreja, mas as histórias das vidas das pessoas, como exemplos, né? Aí eu falo, não só essas pessoas, durante todos esses anos, milhares de pessoas passaram por aqui, vários irmãos, tem influenciado, a igreja tem sido relevante na vida das pessoas, então, na comunidade, enfim. Então, foi o meu primeiro trabalho, não foi... como é que posso fazer? Assim, hoje a gente olhando, né? A gente tem aquele olhar crítico. Ai, eu deveria ter resumido mais esses documentários, deveria dar um ritmo Quanto aqui. tempo deu? Olha, eu acho que deu... Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que já tem mais de 20 anos. Ju, eu falei pra ela, gente, pra ela colocar isso no YouTube. Ela disse, ai, eu não sei. Não, a gente vendeu todos os DVDs pra poder custear o custo, né? Que a gente teve o custo de produção. E aí acabaram, as pessoas queriam mais, não tinha. Quantos eu tive que DVDs fazer você mais. fez? Olha, foram centenas, eu não lembro mais a quantidade. Que legal, A igreja toda Ju. amou, assim, todo mundo queria o DVD e tal. Mas onde é que você conseguiu achar todas essas informações? Porque se tinha algum lugar... Então, a gente tinha, existe até hoje o Museu da Igreja, né, que tem esses objetos de cena, então tinha lá o capacete, o uniforme, as medalhas do pastor quando ele foi para a Segunda Guerra, tinha documentos, tinha os bancos, né, do primeiro templo, tinha material ali e tinha arquivos também, né, o jornalzinho da época dos anos 70 da juventude, com o que eles falavam, quais eram as questões. Então, eu fui pesquisando em material lendo mesmo. Ô, Ju, e como que foi esse documentário? Assim, como é que você fez? Você fez com as informações ou eu era falado, que você... Então, tinha, eu era narrador, tinha uma narração que eu era tudo, né? Eu era narradora também. Eu não apareci, mas é só a minha voz. Então, eu narrava a história central, que era a parte histórica da igreja, com essas informações, com as nuances, com tudo. E no meio tinha uns cortezinhos que eu fazia lá uma transição e entravam as histórias, os depoimentos dos personagens. Que eram esses personagens, tinha uma criança, tinha um grupo de jovens, tinham as pessoas que... Tinha um cara que era economista, enfim, que teve que era da ciência, que era a história de conversão dele e tal, como é que foi a relação com a fé. Então, tinham histórias, cada uma com um enfoque diferente. Que os depoimentos intermeavam essa narração, né, essa narrativa histórica. Então, não era uma narrativa linear, né? Assim, conta a história do início ao fim e acabou. Não. Tá contando a história, aí entra um depoimento, aí vai mais um pouquinho da história, aí outro depoimento. Ah, legal. Aí foi assim. Então tinha alguns depoimentos no meio. Tinha os depoimentos, que eram dos personagens, que eram as pessoas, membros da igreja, que eu escolhi representativamente falando, para poder ter ali os perfis diferentes ali a tia que arrumava a irmã, né, que era responsável por arrumar a ceia, né, ela que preparava lá a ceia e tal. Ai, a irmã que lindo. Eva, muito inspiradora, ela é viva ainda, maravilhosa. Então, eu peguei, assim, pessoas diferentes, o economista, a irmã que ajudava na ceia. Então, assim, até isso eu peguei Uau. a multiplicidade, né, assim, social, cultural e etária, né, de idade, de contextos diferentes entre os personagens. Ô, Ju, e quando você fez artes cênicas, que a gente já tá finalizando a faculdade, mas quando você fez, o que te mais chamou a atenção, assim? Porque a princípio, artes cênicas, a pessoa começa a atuar. Daí depois que até a gente brincou, né? A atriz, eu não sou atriz. Não, mas desde a faculdade eu já vi que eu não queria ser. O que acontece? Artes cênicas é completa. Você tem aula de interpretação, sim, como atriz, óbvio, mas você tem estudo de história da arte, você tem matérias de roteiro, você tem matérias de direção, tinha até a matéria letiva de cinema, tinha tudo. Então, cara, muito legal, né? Ali, ao fazer a faculdade, a gente tinha prática de montagem e tal. Eu já comecei a perceber que eu não gostava muito. Eu tinha um interesse maior em estar por trás da cena, né? Vamos dizer assim. Sim.
Então, ali já comecei a perceber isso. E aí, quando eu fiz o documentário, eu me formei em 2005. O documentário foi em 2004. Foi um ano antes de eu me formar. Nossa. Que eu fiquei totalmente E você pegou por trás. colegas pra ajudar da faculdade? Não, eu fiz... Você pegou pessoas já do mercado. Do mercado. Aí, eu percebi, confirmou, entendeu? Quando eu fiz o documentário, meio que foi uma confirmação. É isso que eu quero fazer. Eu não quero tá à frente, eu quero estar por trás. Você pensou no que, assim, específico? Tinha alguma função que você queria fazer? Eu quero ser roteirista, eu quero ser diretora, eu quero ser produtora. Então, direção, roteiro e produção foi o que eu fiz no documentário. Eu fiz as 3 coisas. Então, são 3 coisas que eu gosto muito. Aí, ó. Isso é legal a gente falar, né? Eu acho que assim, na minha carreira secular, eu acabei indo muito pro lado da produção, que eu me apaixonei também. Mas eu também gosto de escrever, eu também gosto de dirigir. Então, eu tenho, acho que as 3... as 3 aptidões, né? Obviamente que eu acho que a mais desenvolvida é a produção. E daí, quando você se formou, você foi pro mercado, né? Foi pro mundo. Isso. E daí, quando você foi pro mundo, como é que foi seu primeiro emprego, assim? Como é que... Então, em 2004... Daí decidiu ser o quê? Então, em 2004, eu cheguei a abrir uma produtora independente. Então, o documentário já foi com a minha produtora. E aí, a gente chegou a fazer por uns 2 anos, mais ou menos, alguns trabalhos no meio secular. Era muito vídeo institucional, alguns clipes, algumas coisas assim. Só que aí, em 2006, eu queria uma coisa... estava sentindo falta... Vida de produção independente é isso, né? Você tá catando sempre um trabalho, fechando contratos e tal. E naquela época, eu queria uma coisa um pouco mais regular, assim, mais estável nesse sentido de não depender qual vai ser o próximo trabalho que vai ser feito e tal. E aí foi quando eu resolvi entrar pra televisão. Uhum. Então, eu entrei pra televisão em 2006, até agora, né? Recentemente. Então, a minha carreira basicamente foi... foram 2 anos de produção independente e depois televisão. E o que você fez dentro da televisão? Assim, você já foi produtora de... Então, eu fiz de tudo, né? Então, eu fiquei 7 anos na TV Record, né? Depois eu fui pra Rede Globo 10 anos como funcionária da Globo. Na verdade, eu fiquei até mais tempo na Globo, porque antes de eu ser funcionária, entre Record e Globo, eu saí da Record em 2013. Aí, em 2013, eu fiz um projeto, fiz 2 projetos, na verdade, 2 séries pela Globo. E aí, em 2014, surgiu vaga como funcionária, aí eu entrei como funcionária na Globo. Uau. Então, foram mais de 10 anos. Eu saí da Globo em 2014, então, em 2024, perdão. Então, de 2014 a 2024 foram 10 anos como funcionária, fora os projetos as 2 séries que eu fiz antes, né? Então, foi um pouquinho mais de 10 anos no total. Uhum. Mas, assim, o que eu mais me especializei foi na área de dramaturgia, realmente. Mas eu também fiz variedades. Eu fiz Domingão do Faustão, fiz The Voice. Que legal! Fiz realities. Então, eu fiz programa de pauta, né? Também de entrevista. Então... eu fiz um pouquinho de tudo, mas Mas aí nessas coisas você fazia produção eu era supervisora executiva de produção. Ah, legal. Vamos fingir que eu não sei nada, mas o pessoal que tá assistindo, o que a produtora executiva ou a supervisora faz? Então, na verdade, eu comecei na Record, ainda era coordenadora de produção, aí eu fazia 7 mesmo, era tipo um platô, né? Tem uns nomes diferentes. Sim. Mas é mais ou menos a mesma coisa, que você é o responsável da produção no set, vamos dizer assim, na Record. Uhum. Então, fiz Rebelde, fiz... Você era responsável, por exemplo, de tudo. No set você faz toda a lógica, você vê o roteiro, o que vai ser feito aquilo ali. Então você tem a gravação. Então você vê toda a parte de estrutura, de logística, de autorizações, de transporte, alimentação, horário, enfim, você vai se organizando ali para poder viabilizar aquilo ali no set acontecer. Você é responsável. Aí, dependendo da cena, isso já falando da Globo. Na Globo, eu comecei fazendo set, e aí, em determinado momento, eu fui saindo um pouco do set, indo para uma parte mais executiva de planejamento, de orçamento também. Então, legal.
eu fiz as duas coisas. Então, na verdade, eu acho que eu passei por todas as etapas, dominando todos os processos de produção, né? Desde da parte operacional mesmo, de gravação, mas também da parte mais executiva, de planejamento, de orçamento, de apresentação do projeto e tal. Então, eu também me desenvolvi nessa área. Então, nessa trajetória, eu passei por essas etapas. Mas, no sentido da supervisão executiva de produção, tem também essas duas possibilidades. Você pode fazer de set e você pode ser de base, né? Vamos dizer assim, mais executiva nessa parte de planejamento, de orçamento, de escala e tal. É uma parte mais de gestão, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz eu tive a experiência nas duas coisas. Meu Deus. E o que você, depois de entrar nesse meio e ter tanta experiência, como é que foi a sua visão, assim, de mundo depois disso? Porque é muito louco, né? Você estava vindo da faculdade, daí teve sua experiência com seu documentário, e logo começou a ir, foi direto pra televisão, e daí é um mundo gigantesco, Não, né? é um mundo, assim. E eu, apesar do meu primeiro projeto ter sido um projeto, vamos dizer assim, dentro do contexto da igreja, a minha vida profissional, ela foi toda praticamente tirando essa experiência e pouquíssimas, assim, ao longo desses anos, que às vezes algumas coisinhas que eu fazia para a igreja e tal, mas profissionalmente foi sempre no meio secular. E é interessante que, apesar de eu ter feito Record, eu nunca fiz bíblico. Eu fiz Balacobaco, eu fiz Rebeldes todas as temporadas, desde a etapa de testes. Que legal, mas você organizava os testes, né? Porque você não era da produção de elenco, era... Não era da produção de elenco, mas a parte toda logística ali, de receber todo mundo e tal. Que legal! Então, desde essa parte até todas as temporadas, a operação também. Você que também. ligava pros atores, você tem que vir aqui? Não. Aí tinha uma assistente de produção que fazia isso, eu coordenava... Mas você coordenava, né? Falava, tem que ligar pra tal gente, pessoal, não sei o quê. Porque hoje em dia é tudo WhatsApp, né? Mas antigamente era tudo, tinha que mandar os... Como é que era esse negócio de fita? Mandar pro... Fita não, que era os videobook, né? Isso era a galera da produção de elenco. Mas daí eles que passavam e daí vocês começavam... Não, a gente já recebia a lista da galera que faria o teste ali e a gente organizava. Ah, tá. Entendeu? Legal. Então, eles faziam a seleção. A gente não selecionava ninguém, não. Mas, assim, então, Rebelde, nesse caso, eu fiz todas as temporadas, mas eu fiz outras coisas. Então, foi o Balacobaco, Dona Xepa, tinha lá a Bela Feia, que era com Spinella, a Vancina. Eu trabalhei com todos os diretores, não sei se hoje em dia estão lá, mas que na época estavam lá. Que eram muito legais também. Enfim, tive uma experiência muito legal na Record. E aí, quando eu fui pra Globo, também tive... Você foi primeiro pra Record depois? Não, foram primeiro Record, 7 anos de Record. Ah, que legal. E aí, em 2013, eu saí da Record e comecei Globo dessa forma como LET, né, na época que era prestadora. E em 2014, funcionária da Globo. Aí fiquei, na verdade, a maior parte da minha carreira foi na Globo mesmo. Porque nesses 20 anos, foram três mais ou menos de produção independente, 7 de Record e mais de 10 de Globo. Então, foi onde eu fiquei mais tempo em termos de empresa, assim, né? De experiência. Então, aí da Record eu já emendei eu fui emendando uma coisa na outra, aí emendei na Globo. Nunca mais parou de trabalhar, né, Ju? Nunca mais parei de trabalhar. Jesus! Não respira, assim, eu saía de uma e entrava... Eu tava na outra. E como é que era quando eu entrava num projeto novo, assim? Daí começava tudo do zero, começava tudo pesquisa de novo e faz isso e organiza aquilo. Não, é muito legal, assim, a nossa área, né, não tem aquela rotina no sentido, assim, sempre a mesma coisa, né? Nunca é a mesma Cada projeto é um projeto. Então, assim, na Globo eu tive a oportunidade de trabalhar com diretores maravilhosos, com autores maravilhosos, projetos muito legais e produtores, chefes também da área de produção, né? Diretores de produção muito legais. Então, e cada projeto você tem algumas coisas que são iguais, obviamente, mas tem as suas especificidades. Então, por exemplo, eu até estava comentando com você antes, né, da gente começar. Eu fiz um projeto lá, que foi em 2015. Foi um pouco... Tinha acabado, assim, entrado recentemente, até certo ponto, né? Entrei lá em 2014. Nossa, foi logo de cara. Não foi o primeiro projeto, foi o meu segundo. Sim. Que foi uma série que a gente gravou, essa já com viagem internacional, que a gente gravou na Argentina, em 2 lugares da Argentina, na Patagônia, que era no sul, lá em Puerto Madryn, e a gente foi também para o norte, que era uma cidadezinha chamada Concepción del Uruguai, que era
Era no norte da Argentina. E aí, nessa parte do sul, que era o maior desafio, a gente gravava num lugar que era uma reserva, tudo autorizado direitinho, com autorização, mas era uma reserva da Patagônia, do Balneário das Baleias. E o lugar que a direção escolheu gravar, né? A gente foi lá fazer a primeira visita ao Tech Scout, né? A visita técnica, antes da viagem com a equipe, com o elenco. E aí, durante a visita, ele escolheu gravar embaixo de uma... Era uma praia lá, um lugar... Uma praia, e tinham umas falésias. Era a praia, tinha um pedacinho, uma faixinhazinha de areia, e eram falésias, assim, muito altas. E nesse lugar, quando a gente já estava fazendo a visita técnica, o guia falou assim, então, ele falou, pode gravar lá? Aí o guia falou assim, não, então, lá, pode gravar lá. Alaga. Dependendo do horário, a maré vai subindo. Tanto que a gente via na pedra, no meio, assim, da pedra, marca de água. E alaga completamente. Mas no momento da estiagem, fica um espaço ali, um platô, que dá para gravar, teoricamente. Aí eu olhei pro cara do assistente de direção, maravilhoso, meu amigo Alexandre Moretson, que era o primeiro assistente. E aí a gente sentou, quando a gente voltou da viagem, a gente falou, Ale, vamos ter que fazer uma análise técnica, estudar tábua de marés. Mas chama alguém da meteorologia, sei Não, lá, a gente foi estudar tábua de maré junto com a parte de previsão de nascer e pôr do sol, porque tinha que também o diretor de fotografia falando, não, porque eu quero gravar na luz e tal. Então você tinha que conciliar a luz com o período que a água estivesse segura. E ainda assim, muita coisa, óbvio Ju? que eu coloquei uma grande margem, né? Porque você tinha que ter um tempo de montar, descer com tudo, não tinha acesso a carro lá embaixo. Tinha até um determinado ponto, era carro, e depois você tinha que ir a pé. E obviamente, o que tinha lá embaixo? Grua. Foi marcada uma grua maravilhosa, que ficou lindo a fotografia e tudo mais, mas os caras descendo com uma grua imensa a pé. E também rolou uma ideia muito legal da direção, e que a nossa diretora de arte maravilhosa, a Flávia Cristófaro, que era o diretor falou assim, quer ter uma cena lá de duelo. Né? O elenco era muito maravilhoso. Os protagonistas eram o Celton Mello, a Patrícia Pilar e a Marjorie este ano. Era o trio. Mas os demais atores também tinham Renato Góes, Jesuíta Barbosa, Alice Wegman. Eram só atores, assim, tipo, muito bons e muito legais. E aí ia ter uma cena de duelo e tal. E o diretor falou, eu gostaria que tivesse um esqueleto de uma baleia lá embaixo. Como fundo do duelo. Só isso. Então a gente tinha aquela janela de tempo para descer com o esqueleto da baleia, com a grua, com todos os demais equipamentos e tal. Então foi muito milimétrico, por isso que eu tô te falando. Foi um projeto muito legal e foi específico e deu tudo certo, assim, sabe? Sim. No final, né, das últimas cenas, o diretor ainda passou um pouquinho do horário, eu tinha alguma margem, a água estava começando no pé, eu falei, gente, vamos lá, e deu certo, acabou. Aí todo mundo saiu correndo, a gente conseguiu sair com segurança e depois e fizemos, né? Mas cada projeto é um, então tem esse projeto que teve esse desafio, era análise técnica detalhada de tábua de maré. Como é que você vai imaginar que você tem que estudar tábua de maré para você viabilizar uma gravação? Exato. Então, a gente, em cada projeto, encontra uma situação. Já tive gravação também que a proposta era fazer uma cena de perseguição com explosão e capotamento. Meu Deus! Então, cena de ação. A gente fechou a Avenida das Américas. Não sei se você conhece o Rio de Sim, Janeiro. uhum. Então, tinha que ser numa janela de horário específica, de noite também, logicamente, tal, de madrugada. Então, a gente conseguiu fechar. E aí, a gente planejou de uma forma inteligente. A gente não ia fazer a perseguição inteira ali. Ali, a gente foi fazer a parte de planos gerais e do capotamento e da explosão ali. E toda a parte de plano fechado a gente fez de falas e tal. A gente fez num outro lugar, que era tranquilo de fechar, que não tinha tanta movimentação. Sim. Então, mas no ar parece que tudo foi feito no mesmo lugar. Para você aproveitar a janela de horário. Então, são desafios que você vai enfrentando para você viabilizar. Já fiz cena de incêndio mesmo em prédio, enfim. Mas ele põe fogo no prédio todo? Não, é tudo controlado. Sim, mas acontece mesmo, Aparece né? que tá o prédio todo.
a gente teve uma entrevista aqui com o John e a Carol, que eles são dublês. E eles falam que é fogo real, tudo é controlado com bombeiro, tudo, mas eles fazem toda a cena como se realmente tivesse acontecido, né? É tudo controlado. Ju, que responsa, né? E aí, assim, e a gente também, além de ter tudo controlado, a gente também tem uma preocupação enquanto responsável, né, pela gravação ali, de você ter segurança. Sim. Então, tudo é feito com Sim, muito com estudo. muito estudo. A gente faz uma análise de segurança. Então, qual vai ser a demanda de estrutura para você fazer essa cena? Então, você tem que alocar um caminhão-pipa, por exemplo. Se você Sim. vai fazer uma cena de incêndio, vai ter que ter uma ambulância. Cena de ação, vai ter que ter uma ambulância com explosão. À disposição ali com uma equipe médica. Sim. Com dublês, né? Que também são capacitados. Mas mesmo assim, existe algum risco. Você toma medidas de precaução, de segurança, para você mitigar os riscos. E aí, se acontecer qualquer coisa, você está protegido ali, você está segura que você tem como atender a qualquer necessidade. Sim. E graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Graças a Deus. Porque estava tudo muito estudado, muito controlado. Essa é a parte que você fazia, né? Que era estudar, fazer a logística. A gente tinha profissionais também da área, né? De efeitos especiais, que também falavam, olha, para isso aqui eu vou precisar disso, daquilo. Da área também de brigada, né? Que a gente tinha bombeiros no set. Uhum. Então, isso tudo a gente providenciava. Agora, se fosse fazer uma explosão de um fogão cozinhando, não precisa ter isso tudo, é um extintor. Então, cada demanda de cada cena, de cada contexto de set, você vai dimensionando qual é a sua necessidade. Então, não é um set igual ao outro, né? Sim. Então, cada um é diferente. Cada gravação é uma. Falando de viagem internacional também, por exemplo, eu fiz uma novela que o personagem principal era jogador de basquete. Então, a gente foi para Chicago e a gente gravou dentro, era uma parceria com a NBA, a gente gravou dentro do United Center, que é a quadra, né? Não é quadra, é o estádio do Chicago Bulls, que era o time do personagem. Então, eram outros desafios, assim. A gente tinha que conciliar, terminar a janela entre jogos de liberação para ter acesso à quadra, para você poder fazer a cena. Deus. Gravamos também no vestiário. Daí tinha que ligar em inglês. Hello, I need a... Não, produzir toda a parte de visto para a equipe. Meu Deus! Levar equipamento, documentação. Isso que eu ia perguntar, até quando você falou da baleia lá, eu fiquei pensando, gente, mas como é que eles levaram pra Argentina, né? Não, então... E daí tem que ter toda uma logística. Como é que faz isso? A gente geralmente... Ou a pessoa vai pra lá e produz lá? Não, então, geralmente é feito da seguinte maneira. A gente tem alguma equipe Brasil e tem equipe local. Nunca é inteiramente equipe Brasil. Por isso que são experiências que a gente acaba trabalhando também com equipes externas. Legal. Então, por exemplo, nessa da Argentina, o câmera foi daqui, né? Tinha algumas equipes aqui, o diretor de fotografia, figurinista, direção, produção, elenco, era do Brasil. Mas, por exemplo, a equipe de maquinária era de lá. A gente tinha um produtor de locação de lá. Entendeu? Que era um produtor local. Legal. Também maravilhoso e tal. Enfim, então a gente tinha era híbrido. No caso de Chicago, a mesma coisa. A gente foi, inclusive, com menos gente ainda nessa de Chicago, né? Foi só um câmera, mas o resto da equipe técnica era toda Dos Estados Unidos, americana. Que legal. E como é que é essa dialogar, assim? Porque é outra linguagem. Não, além de ser inglês, mas assim, ainda mais porque é uma coisa muito doida, né? Porque os americanos, eles olham pra gente e vê que a gente faz, tipo, quase que um longa por dia. Que é a TV que você trabalhou a maior parte da sua vida, que a gente produz muito. E eles, enquanto fazem um filme em 5, sei lá quantos meses e anos, às vezes, né? Então, e a gente produz tudo muito rápido. Como é que é essa língua? Na verdade, existe até uma diferença dentro da televisão. Não é... Sim, é tudo muito rápido, mais ou menos. Série e novela são coisas completamente diferentes, Sim, assim, em termos de ritmo e de linguagem. Sim. Né? A novela você tem que fazer um capítulo por dia. Quando ela entra no ar, é praticamente... Meu Deus. É um capítulo por dia. E então, como é que é essa loucura? São 5 frentes de gravação acontecendo simultaneamente. Aí depende. Se for novela das 6, das 7 ou das 9, o número de frente vai variar. Sim. O número de minutagem e tal. Mas, assim, é um ritmo que, para você conseguir entregar, não é uma equipe só. Já a série, geralmente, é como cinema. É muito parecido. Na verdade, eu acho que é igual, praticamente.
é uma frente por dia, uma frente principal só que você vai fazendo. Normalmente, assim, pode até acontecer um caso ou outro, mas em geral, pelo menos todas as que eu fiz foram assim. E novela aí você vai depender das... Eu fiz desde Malhação a novela das 9. A verdade, a única coisa que eu não fiz foi a novela das 6. Eu fiz novela das 7, das 9 e Malhação. A das 6 foi a única que eu nunca fiz. E séries e minisséries. Sim. O que eu mais fiz na TV Globo foi série e minissérie, de dramaturgia. Ai, que legal. Então, aí você tem um tempo um pouco maior para você conseguir ter uma linguagem mais de cinema. E isso demanda um tempo de gravação também diferente. E uma pré-produção também, né, uma amiga? pré-produção. E é uma obra fechada. Sim. Então, é uma outra estrutura nesse sentido, entendeu? Mas você já trabalhou com obra aberta? A novela é uma obra aberta. E sim, mas você fez? Malhação era, né? Não, então, Você falou. todas as novelas que eu fiz. A Malhação, a E como novela é que das era 7. essa loucura? Daí a pessoa... Daí chega o roteiro, Ju. Daí você fazia o quê? Meu Deus, agora a gente precisa disso. Já aconteceu de acontecer de vocês ser uma coisa muito desafiadora, assim? Não, então, a gente já teve vários desafios. Esse que eu te contei. Alguns... Cara, eu já fiz gravação em alto mar, em navio. Em navio. Em gravação em rio. Que a gente usava o barco de UP, né? Que a gente chama, que não é câmera car, é barco car, né? Que é a câmera, um barco de apoio, mais o barco que de legal, cena. Ju. Então eu tive experiência de gravar, só não gravei na lua, eu acho. Mas terra, que enquanto eu tava consciente, terra, mar e ar foi, né? Mas já era. Então eu fiz só o espaço que ainda não, foguete não. Foguete ainda não. Mas cara, agora, como a tecnologia tá indo, é capaz de produzir foguete. Alto mar, rio. Mas assim, e pode ser, né? Agora que tá mais acessível aí o foguete. Bom, você filmou com um helicóptero há quantos anos atrás? Há 20 anos atrás? Em 2004. Em 2004, há 21 anos atrás, assim... Vou gravar com um helicóptero? Imagina o que é um foguete hoje pra Juliana Antunes. Com 20 anos, gente. Eu tinha 20 e poucos anos nessa época. Então a gente, né, tem toda uma garra, energia, assim, mais destemida, né? também. Não pensa, não só no trabalho, na vida. Pulei de asa delta, coisa que hoje em dia eu não Meu faria. Deus, Ju. Mas você não parece época, uma pessoa assim que gosta de adrenalina. Não, hoje em dia não. Mas quando eu tinha 20 e poucos. Você parece tão calminha, tão tranquila. E isso é uma coisa, é uma habilidade que tem que ter pra fazer produção assim de sets, muita responsabilidade. Exatamente. Né, Não, então, eu sempre fui uma pessoa muito. Uma coisa que é uma característica minha também. Eu acho que é uma coisa da profissão, mas também associada à característica da profissão, tem uma característica pessoal minha. Eu sempre fui muito precavida. Muito, assim, na minha vida, no geral. Então, tudo tem que estar muito certinho, muito preparado, plano A, plano B, margem de segurança, backup na vida. E isso no trabalho é muito bom, porque você consegue fazer um trabalho de forma estudada, né? No sentido assim, de entregar o melhor, as melhores condições, sem risco nenhum para ninguém, com tudo direitinho, todas, em termos desde a autorização, de documentação, até questões de ser super organizado. Super direitinho. Então, isso é uma coisa que me facilitou. Essa característica pessoal minha, ela acabou, nesse sentido, contribuindo também para eu ajudar de uma forma segura, viabilizar de forma segura o trabalho, né? Uau. Por ter essa preocupação com segurança na vida. Não só segurança física, mas segurança de dar tudo certo, de não ter nenhum tipo de erro e tal. E sabe o que é legal, assim, que eu queria ver, te perguntar? Porque você a maior parte da sua carreira, ou a maior parte da sua carreira foi no meio secular, né? Mas você é cristã desde que nasceu, praticamente, pela história que você contou. Você tem todo um histórico familiar. Sim. Seus pais se conheceram na igreja. E agora, recentemente, você quer produzir um novo documentário, é isso? Não, então, vamos lá. Minha vida profissional sempre foi no meio secular. Uhum. E aí, na verdade, foi tudo... Deus vai agindo, né? De forma que a gente vai... Depois que eu saí da Globo, eu quis tirar um tempo meio sabático, assim, que eu fui emendando uma coisa na outra. E depois Imagina 21 anos aí, fazendo uma coisa atrás da outra. Eu falei assim, não, vou tirar um período para dar uma reciclada. E comecei a estudar, ler muito também, gosto muito de ler. E aí veio a ideia do documentário nesse meio de tempo. Eu escrevi um roteiro de um documentário nesse contexto. E voltado também para o conteúdo
cristão, né? Na verdade, por um conteúdo evangélico, mas não só evangélico. O meu documentário, a proposta dele, na verdade, é falar também para a sociedade quem são os evangélicos, né, no Brasil. A gente teve aquela pesquisa de um crescimento muito grande, né, do número de evangélicos, da pesquisa do IBGE, anterior para essa, para anterior de muito grande, de 60%, e depois, nessa que saiu de 2022 também, que segundo estudos, até 2049, se continuar essa linha de crescimento, pode ser a religião predominante no país. E pensar que no início... Quantos por cento está hoje? Hoje, eu acho que está próximo de 30%. Acho que 20 alguma coisa, 27, uma coisa assim. Mas de pensar que no início era 1%, por exemplo, quando os meus antepassados chegaram aqui, era menos de 0, era traço, sei lá. Era muito pouco. Então, e hoje em dia tem uma representatividade na sociedade maior e com essa tendência de crescimento. Só que existe, ao mesmo tempo, na sociedade secular, que não conhece quem são os evangélicos, de fato, existe uma imagem estereotipada, específica, de um perfil específico de que todos os evangélicos seriam dessa forma, do mesmo espectro ideológico, social, cultural, e não são. Né? Primeiro, não existe um papa, né, da igreja. Primeiro que evangélico, você tem várias denominações diferentes. Então, você tem as igrejas históricas, você tem as pentecostais, as neopentecostais. Você não tem um líder que represente os evangélicos, como tem na Igreja Católica, por exemplo, um líder central, que é o Papa. Na Igreja, todas as protestantes, de uma forma geral, sendo ela histórica, não existe um representante das igrejas, não existe. Então, você tem desde uma variação muito grande dentro do perfil das igrejas, variação teológica, calvinista, arminiano, que é um que é predestinação, outro é a livre-arbítrio, não sei o quê. Aí você tem a gestão da igreja, a gestão da igreja, as tradicionais, que são das que a gestão é congregacional. Quem que a administração da igreja quem administra os recursos da igreja não é o pastor da igreja, é a diretoria da igreja, composta por membros da igreja, que são eleitos democraticamente pela igreja. Então, é uma gestão da Igreja Batista, por exemplo, eu falo com propriedade que é a minha. É assim, o pastor faz parte da diretoria da igreja, mas ele é contratado da igreja. Ele não é o dono, entre aspas, né, da igreja. O dono da igreja é Jesus, é Deus, né? Então, existe uma gestão democrática que os próprios membros administram. Então, existe o tipo de administração desse estilo. Existem outras igrejas de outras denominações que a administração não é dessa forma, que é mais centralizada, diferente. Então, somos muito plurais. Eu estava dando um exemplo. A minha própria igreja, que é uma igreja, ela tem uma pluralidade de pessoas. Você imagina, na mesma igreja, na denominação, às vezes tem uma igreja que ela é mais tradicional, tem um estilo de música mais clássico, a outra gosta mais de um estilo mais moderno, né, com iluminação, com recursos, eu já vi igreja até com coisa de música eletrônica, sei lá. Sim. Outra com estilos de rap, de hip hop. Tem a que eu ia quando eu era adolescente, a Bola de Neve, que tem a prancha de surf no altar. Tem a prancha de surf no altar. Muito legal. Então, assim, somos plurais, não só em termos de modelos de igreja, mas de pessoas. Sim. Os evangélicos, os cristãos, eles são plurais. Eles não são uma caixinha, todo evangélico é assim. E isso em todos os sentidos. Culturalmente, espiritualmente, no sentido, temos coisas em comuns, né? De acreditar. A partir da reforma protestante, na verdade, somos a nossa herança, né? O protestantismo. Uau. Vem a parte. Eu estudei para fazer o documentário, foi muito legal, porque assim, eu fui falar, quem são os evangélicos? Legal isso. Eu não sei fazer nada. Eu já quero o documentário pronto, quando que vai lançar? Então, mas vamos lá, eu nem comecei a introdução. O documentário, não, isso que eu tô falando, assim... É só a ideia. É a ideia. Aí, quem são... Isso começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber que, assim, a imagem que tem no mundo fora, no geral, né, ainda é muito...
existe muito ainda um estereótipo, né? E eu falei, não, mas a gente precisa falar quem a gente é de verdade. Não somos todos o perfil X. Só que, às vezes, o perfil X ou Y é o que fica mais em evidência, que aparece na mídia, etc. E existem milhões de outros pastores e líderes que não aparecem na mídia. A gente tem milhões de projetos interessantíssimos de ação social, a barca da Amazônia, que vai passando em todas as comunidades ribeirinhas da Junta de Missões Nacionais. Tem a carreta do sertão com atendimento odontológico. A gente tem tantas coisas legais que a gente faz, isso não é divulgado, isso não é visto, e fica só em evidência um perfil específico. E nós somos plurais. Então, o documentário, ele não aborda o nome de ninguém, não entra nesse mérito, mas ele mostra a pluralidade dos perfis diferentes que temos. E aí eu fui estudar a história de como chegamos até aqui. E aí, passando, obviamente, a gente tem que citar alguns exemplos ali na Reforma, né? Na verdade, começou na pré-Reforma, né? Tem o John Hus, né? Que era um dos pré-reformadores, que ele morreu na época, foi em 1400 e pouco. E o nome dele significa ganso, Hus. E aí ele falou, vocês podem calar este ganso, mas daqui a um tempo se levantará uma voz que vocês não poderão calar. E dizem que foi uma profecia que 100 anos depois veio Lutero. Uau. Ele morreu, foi 102 anos depois que o Lutero fez a Reforma Protestante, né? Que ele colocou lá as teses e foi o início, né, do estopim da Reforma, né? Então, e a Reforma Protestante trouxe para a sociedade mudanças que a gente vê até hoje, assim, que muitas pessoas acham que isso também influencia de quem são os evangélicos, né? Assim, a democratização do conhecimento foi a partir da Reforma, porque antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, para ter a impressão da Bíblia e ser distribuída para todos, não só em latim, mas na língua das pessoas. Então, democratização do conhecimento, a defesa da liberdade religiosa, isso a separação entre Estado e Igreja, veio um conceito da Reforma. Inclusive, os batistas são pioneiros nisso, né? O Thomas Hales, ele foi morto porque ele mandou lá a carta para o rei James da Inglaterra e falou, não pode o rei se meter, não foi essa palavra exatamente, mas não pode o rei intervir entre Deus e o homem, seja a pessoa turca, né, que seria muçulmana, seja ela ateu, ateia, né, ou cristã, cabe a pessoa ter a sua própria consciência, a sua relação com Deus. Não cabe ao rei querer determinar o que a pessoa vai ser. Isso é uma questão da liberdade religiosa, liberdade individual de cada um. Uau. Então, isso foi um preceito também defendido por algumas vertentes, não todas, mas da Reforma dos batistas especificamente. Isso é uma característica marcante, né? Então, são contribuições, a contribuição com conhecimento, as principais universidades, né, que a gente tem no mundo foram fundadas por protestantes. Então, John Harvard, que era um pastor, que fez a doação lá, que criou Harvard, você tem Princeton, as principais Columbia, você tem contribuições de protestantes, e até hoje você vê, quando a gente vê, em quase todas as capitais aqui no Brasil, você tem colégio batista, você tem faculdades metodistas, Mackenzie. Então, existe uma preocupação com conhecimento. Então, é uma grande ignorância dizer assim, porque os evangélicos não estudam. Pelo contrário, você vem... A nossa herança protestante é estimular a democratização do conhecimento. E foi a partir do conhecimento, inclusive, que Lutero questionou o que estava sendo praticado naquela época, que era a cobrança das indulgências, a pessoa tendo que pagar para comprar o céu. E aí ele falou, não, pela graça sois salvos, é de graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele viu lá na Bíblia e aí ele questionou e colocou, não está escrito isso na Bíblia, então veja lá só a Escritura. Enfim, todos os fundamentos da Reforma, a partir do conhecimento, né? Eram estudiosos da Bíblia. Então, eu acredito nesse tipo de posicionamento em relação... A nossa fé, ela é espiritual, né?
obviamente, mas ela também é uma fé racional. Então, eu acho importantíssimo você estudar a Bíblia. Eu acho que até para que a pessoa possa não... Existem em todos os lugares, né? Bons e maus líderes e pessoas. Então, para que a pessoa não seja enganada e participe de uma seita ou de uma igreja que não seja cristocêntrica e que não seja coerente com a Bíblia, ela só pode, para ela se preparar isso, ela tem que estudar, para ela saber o que a Bíblia diz, se aquele pastor segue é coerente com isso ou não. Se a pessoa não estuda, ela não tem como. E, infelizmente, existem teologias hoje que não são bíblicas, né? A teologia da prosperidade, a teologia do coaching, e são coisas que são, inclusive, tão absurdo que são teologias que, na minha concepção, foi a base da nossa reforma. O Lutero, ele questionou isso. Ele questionou a salvação ser de graça, né? Não precisar pagar. E hoje você tem, não salvação ter que pagar, mas um estímulo à bênção, né? Você vai na igreja, é a troca, barganhar com Deus. Eu vou à igreja, eu vou dar o dízimo para ser abençoado. Não é sobre isso, né? Jesus falava, nosso reino, Deus pode nos abençoar, lógico que pode, mas não é uma barganha, não é uma troca. Então, e é interessante que Jesus falou, né? O reino dele não era deste mundo. Então, não foi para isso que ele dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele deixou muito claro. E na própria experiência, né? E no documentário tem uma parte, assim, que eu vou para uma parte mais filosófica também, né? E que também eu acho que existem várias explicações. Eu mostro alguns projetos intercalados. Também não é uma narrativa linear. Projetos, então, tem com acolhimento de muçulmanos, de mais de 1.000 muçulmanos refugiados, com o Projeto Batista que tem no interior de São Paulo, da Guerra do Afeganistão, o Vila Minha Pátria, que acolheu esses refugiados. Então, a Bíblia diz que a gente tem que amar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, é o acolhimento do estrangeiro. Vai ter um orfanato, mas se for pegar de outras denominações também, pentecostais, não vão ter só, né, de vários nichos. Tem também a igreja de periferia, que ela em si já é um projeto social que acolhe as pessoas, né, que não são visibilizadas, onde o Estado não chega. Você tem trabalhos com acolhimento de dependentes químicos, a gente tem espalhados em vários, o Cristolândia, né, que você pega pessoas, tira pessoas da Cracolândia e faz um trabalho social. Então, vão ter esses trabalhos intermeados nisso. E a parte que também a igreja que mais cresce é a pentecostal, então também essa questão da igreja de periferia, que tem uma possibilidade de estar ali onde o Estado não está, acolhendo as pessoas, é a que mais cresce. Então, isso é uma das explicações também, ela ocupa um espaço na sociedade aí de acolhimento, então isso também gera esperança, gera a mensagem de Cristo, gera esperança, mas também um acolhimento prático ali das questões da vida. Da pessoa está com fome, você tem que... É pão e palavra, né? E isso casa muito... E aí, na parte filosófica, tem uma outra questão, que é nosso tempo pós-moderno que a gente vive hoje, que o Bauman diz, né, que é a era dos amores líquidos, que é a superficialidade das relações, que a pessoa vale o que ela pode oferecer em troca. Exato. E que isso é totalmente contrário, né, ao cristianismo, contrário ao que Jesus nos ensinava. E nessa era, as pessoas dizem, né, estudos, eu pesquisei também, que a nova pauta, hoje em dia a pauta presente na maioria do meio corporativo é a diversidade. A próxima vai ser problema de saúde mental. Sim, já está, né? Já inserindo, e está caminhando cada vez mais. Então, essas questões, né, que a gente vive hoje, crises de identidade, crises de... a pessoa não sabe o que é verdade, o que é fake news, o que é verdade. É um bebê, não é um bebê, é um boneco. São coisas tão loucas que a gente vive hoje em dia, né, nesse sentido de crise mesmo, né? Que as pessoas estão nunca se ouviu falar tanto em voltar à origem, né? A voltar à ancestralidade, voltar... E a sensação que eu tenho é como se a gente precisasse voltar
fazer uma nova reforma, no sentido assim, voltar... Reseta. Gente, joga uma bomba e faz de novo. Tem muita coisa absurda. Vamos voltar a essência do cristianismo primitivo, dos caras que acolhiam as pessoas, que estavam ali. Por favor. Sabe? E aí vem muito em linha com o livro que eu tô lendo do John Stott. Como é que é o nome? Que é O Cristão numa Sociedade Não Cristã. Que o John Stott vai falar... Quero ler já. Vou até anotar Esse livro depois. é maravilhoso, assim. Não terminei de ler. Mas, assim, a introdução começa o seguinte. O livro, ele começa falando o seguinte. Que durante toda a história da igreja, desde Jesus, na verdade, Jesus, ele não só falava, mas ele ia lá, multiplicava o pão e peixe, dava o alimento, curava, né? Tinha um acolhimento físico também. Uhum. Mas depois de Jesus também, desde o início da igreja primitiva... sempre houve, junto com a parte do evangelismo, também o acolhimento e a ação social. Isso estava presente na história da igreja desde o início. Desde o exemplo de Jesus até os cristãos primitivos, que acolhiam as pessoas. E em todos os movimentos, dos grandes avivamentos da história, a gente vê junto. Qual o resultado do avivamento? Geralmente, uma ênfase no evangelismo, na proclamação e no acolhimento da ação social. Isso em quase todos os... Então, você tem John Wesley, na Inglaterra, que tem essa coisa do pietismo, né? Da ação, que se reflete na geração seguinte, né? Dos protestantes que, inclusive, lutaram lá contra, na época, a abolição da leis abolicionistas. Então, sempre caminharam junto com o acolhimento e com essa parte também do todo, porque o ser humano, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Mas ele obviamente que o evangelho, ele vem nos acolher na nossa salvação espiritual. Uhum. Mas o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. A gente também a gente é uma pessoa só. Sim. Né? E a gente também tem que tratar as nossas questões da alma, né? Da saúde mental, as questões emocionais, do perdão. São várias questões, várias camadas que Jesus vai nos ensinando, né? De dar outra face, de amar o inimigo. Então, é uma transformação como um todo. Então, eu acho que talvez o cristianismo, nesse sentido, é uma resposta também às demandas de saúde mental, às demandas de incertezas que esse mundo causa, de angústias. Ele preenche também esse lado. Então, talvez também seja uma das explicações do crescimento, né, dos evangélicos. Enfim, tem muita coisa para falar ainda, mas fazendo um breve resumo. Não, é muita. Não, isso é um tema muito relevante. Amei, Ju, já quero. Quando que você vai ter previsão de começar a produzir? Não, então, a gente. E como é que é o formato que você vai fazer? Porque é muita informação. Série. É uma série. É uma série. Ah, legal. É uma série em 4 episódios. Ah, legal. Então, E você vai fora do Brasil, né, gravar? Eu não posso falar ainda muito. Sem muitos spoilers. Não posso falar muito, já falei até demais. Ai, eu amei. Mas vem aí, vamos aguardar. É um projeto que eu fiz nessa etapa. E, paralelamente a isso também, a Verônica, surgiu o convite para eu... Na verdade, foi o seguinte. Primeiro, um amigo meu me ligou e falou assim, olha... ele foi convidado para fazer parte da curadoria. Ele já tinha feito parte da curadoria em outras edições. Ele é roteirista, professor de roteiro da UF. O Bonavita, maravilhoso. E aí ele falou, olha, eu não vou aceitar. Ele não ia aceitar porque ele já estava comprometido com a curadoria de um festival nos Estados Unidos que tem de cinema cristão. Ah. E ele não ia dar conta de ver 500 filmes, sei lá quantos mil filmes. E aí ele me indicou para Verônica, eu conversei com ela e tal, ela gostou da minha trajetória, da minha história, me chamou para fazer a curadoria. E ela me explicou, olha, você vai recebendo, as inscrições são feitas e a gente recebe por partes, né? Primeiro curtas, aí avalia, dá as notas e tal e devolve para ela. Então, aí iam ser várias pessoas diferentes, fazem separadamente, eu não sabia nem quem eram os outros curadores. É muito idôneo, assim, sabe, o processo. A gente manda para ela e depois ia ser feito o alinhamento das notas. Sim. E aí, só que quando eu mandei a minha primeira avaliação, foram dos curtas. Eu não consigo dar só nota, né? Ser simples. Eu fui fazer de uma forma fundamentada. Então, todas as notas foram justificadas. Fiz em tudo, mas nesse caso eu estava falando dos curtas, que foram as primeiras.
com toda a análise técnica de conteúdo, a parte técnica também, de captação, de direção. Enfim, eu fiz toda uma justificativa, até para eu me lembrar depois por que eu dei aquela nota, porque era muita coisa, né? Então, eu quis anotar para mim. Era mais uma coisa minha para eu poder depois lembrar por que eu dei. Se fosse perguntado alguma coisa, é para eu lembrar mesmo. Aí mandei pra ela. Aí ela me ligou. Eu falei, gente, será que eu fiz alguma coisa? Você pode marcar uma reunião? Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Não era pra fazer assim, não, se fazer assada. Aí, pra minha surpresa, ela falou assim, olha, você fez... Eu nunca recebi, assim, dessa forma tão detalhada, tão cuidadosa, esse tipo de análise. E eu gostaria que você fosse presidente da curadoria. Uau! E aí foi quando ela me chamou justamente para ser presidente. A partir dessa ela percebeu meu perfil mesmo de querer ter essa fundamentação de tudo e deixar tudo muito técnico, muito correto. E aí foi um prazer, assim, fazer parte. Obviamente que a gente a minha nota não teve peso acima da nota de ninguém, mas qual foi o meu papel, além das avaliações que eu fiz individualmente, eu consolidei tudo, e como boa produtora foi fácil, né? Planilha. Então eu fiz tudo é planilha, Ju, sua vida deve ser uma planilha gigante, né? Com muitas abas. Com cada aba era uma categoria, e aí com fórmula direitinha, com média, com não sei o que e tal. Então eu ia lançando. Depois que terminou tudo, eu recebi as notas de todo mundo, lancei na planilha, fiz a consolidação das notas. Ela falou, depois que você fizer a consolidação, a gente vai ter algumas reuniões, se tiver alguma questão, alguma coisa para empate, porque às vezes surgem situações, uma nota muito diferente da nota divergente, para ver por que a pessoa deu aquela nota, tentar fundamentar aquilo, para não ter injustiça com ninguém. Então, foi sempre tendo um cuidado muito técnico e muito correto, muito respeitoso com todas as obras. Sim. Então, dessa forma foi feito. E aí aconteceram algumas situações de empate, empate técnico, assim, né? A nota às vezes era centésimo, porque a nota tinha a opção de ser vírgula. Com isso, ficava décimos de diferença, às vezes, de uma obra para outra. E aí a gente tinha que sentar e analisar. E analisar. E às vezes o mesmo número mesmo, às vezes a mesma nota mesmo. As duas, 9,5. Meu Deus, Ju! Média 9,5. E como é que foi esse processo de fazer? Você já tinha feito curadoria de algum outro festival ou esse do FIC foi o primeiro? De festival foi o primeiro. E como é que foi esse processo? Eu já fiz análise em outras situações, mas não de festival, assim, de competição, de mostras de competição. Fiz estudos e análises para minha vida profissional, mas para um projeto específico, mas não nesse sentido de decupagem. Isso eu sou super... tá no meu DNA. Agora, para dar notas, julgar o trabalho de outra pessoa, eu nunca tinha feito isso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Sim. E como é que foi para você, assim, tipo, essa novidade, assim? Pra mim, eu vou te falar, a novidade maior, foi uma coisa que eu falei pra Verônica. Verônica, eu não sabia que existia, eu não sabia mesmo que existia um mercado audiovisual cristão no Brasil. Olha aí, ó. Eu não sabia que existia. Como a minha vida sempre foi no meio secular, para mim só existia conteúdo audiovisual cristão lá fora, né? O The Chosen era lá fora. Aqui, para mim, não tinha, não existia, não sabia, nunca tinha visto um filme cristão brasileiro, entendeu? Então, para mim, foi muito legal saber que existe pessoas, e não só no sentido de mercado, mas cristãos, né? Pessoas crentes, irmãos em Cristo, que podem usar a sua habilidade profissional, a sua habilidade técnica como diretor, roteirista, produtor, ator, enfim, para conteúdos relevantes para o reino de Deus. Isso é sensacional. É uma vida com propósito, né, que a gente chama. A gente tem, né, o livro lá do... Então, nesse sentido de você unir. E hoje eu tô nesse movimento, assim, eu tô num movimento. Não tô dizendo que eu não trabalharei nunca mais no meio secular, lógico que não. Trabalho em todas... Mas, assim,
eu posso trabalhar no meio secular, mas eu senti no meu coração, ao participar desse projeto, desejo de contribuir com o conteúdo audiovisual cristão. Eu não sei, aí eu tô orando, assim, vai depender de Deus. Eu não sei se eu vou contribuir diretamente, operacionalmente, trabalhando junto, se eu vou contribuir fomentando, estimulando, se eu vou contribuir estando no meio secular, numa posição estratégica, trazendo conteúdo cristão para um player grande. Mas eu tenho esse desejo, assim, ou eu vou trabalhar secular e fazer paralelo, voluntariamente, contribuir com o conteúdo cristão, ou se conseguir unir as duas coisas, seria o melhor dos mundos. Sim. Então, isso foi uma coisa que ao participar do FIC, eu já estava nesse movimento, né? Quando eu fiz o documentário foi antes do FIC. Eu já estava nesse interesse por esse tipo de conteúdo. E quando eu participei do FIC e vi que existia esse mundo, eu falei, cara, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Me identifiquei, me senti representada como crente e como profissional da área, de ver que existem outros irmãos também capacitados, que têm uma atuação na minha área e que estão usando o talento para o reino de Deus. Embora eu tenha feito isso no meu primeiro projeto de vida, né, profissional, eu acabei indo para o meio secular por uma série de razões, por desconhecer também a existência desse mercado. Mas eu acho que existindo esse mercado, acho que existe possibilidade de eu ajudar de alguma maneira. E como que você enxerga hoje a tendência do cinema cristão brasileiro, assim? Qual que é a tendência? Então, eu Vendo acho... depois de 300 filmes. Então, eu vejo o seguinte, existe um potencial muito grande, né? Tanto de conteúdos que possam atender ao público cristão e também não cristão, pelo tipo de conteúdo ser relevante para qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem problemas emocionais, tem problemas que às vezes a pessoa não sabe que é espiritual, mas que é espiritual. Então, eu acho que e todo mundo, né, além de questões do dia a dia, né, humanas e tal, você tem a mensagem do evangelho, que é o principal. Então, existe espaço, tem potencial para crescimento. E o que eu vejo se eu pudesse dar não uma dica, mas assim, uma sugestão e tal, eu estimularia a formação de profissionais e capacitação cada vez mais de profissionais cristãos para que eles sejam excelentes em tudo. Tem até o versículo, né? Tudo que vier às suas mãos, faz conforme as suas forças, faz da melhor forma. Então, para que sejam cada vez mais capacitados e possam competir isso no mercado secular. A gente já tem, eu já consegui, assim, para minha grata surpresa, vários segmentos dentro do... Porque, assim, Qual categoria mais te surpreendeu? Olha, a categoria que para mim tá num nível assim pau a pau com o mercado daqui do Brasil e do exterior, é documentário. Cara, eu vi uns documentários ali que eu falei, gente, os documentários muito profissionais, muito bons, muito técnicos. E dentro de dramaturgia, dentro dos longas, eu tive muita coisa legal também, em alguns curtas, em alguns médios e nos longas. Algumas categorias muito... Assim, os atores... Tem atores muito bons, tem atrizes muito boas. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei nem se eu podia falar. Pode sim. Mas foi muito concorrido a categoria de melhor atriz, melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Foi muito concorrido, foi muito disputado, foi muito difícil. Até a apresentadora falou, não queria estar na pele dos curadores. Dos curadores. Eu, assim... Realmente, foi desafiador. Foi muito, porque, assim, você tinha muitos atores muito legais, muito bons. Então, assim... Quem não ganhou, não fique triste, porque você foi muito bem. Essa é a mensagem. Vai lá, fala, Ju. A curadoria gostou também, né? Quem não levou o prêmio. Quem levou o prêmio, obviamente, acabou se destacando. Foram detalhes que fizeram a pessoa ganhar. Mas não significa que os demais não tivessem uma qualidade. Pelo contrário, a gente, nessas categorias, em várias outras categorias, tá, gente? Essa eu tô falando aqui agora que foi uma das mais difíceis, assim, pra gente. Mas a gente teve em outras categorias também pessoas muito boas que não ganharam por pouco. Aí era o detalhe, né? Assim, a avaliação técnica...
né? É isso que eu ia perguntar. Como que vocês equilibraram a técnica com a mensagem, com o propósito no processo de avaliação? Porque é um equilíbrio, né? Tem que estar tudo ornando pra fazer a avaliação. Então, dependia muito da categoria. Então, por exemplo, na categoria documentário, você tinha o conteúdo, a relevância do tema e da abordagem e da história era muito relevante. E muito importante também a parte técnica. Então, vamos lá. Existiam algumas categorias que eram mais técnicas mesmo. Então, o peso da técnica foi muito maior. Sim. Né? Então, mas você sempre equilibrava a questão sempre de conteúdos, no caso desses roteiro, por exemplo, também, conteúdo, relevância do tema, conteúdo, com a parte técnica. A gente tinha na curadoria, isso foi uma coisa muito interessante, a gente tinha perfis de pessoas diferentes com especializações diferentes. E isso foi muito importante na hora, essa categoria do roteiro, por exemplo. A gente tinha a Ariane Soares, que ela é formada em cinema, formada em dramaturgia, especializada em roteiro. Ela é professora de roteiro. Então, a análise técnica dela, é óbvio que eu fiz a minha também, porque eu tenho uma noção, além da Unirio, fiz curso na Estácio de Roteiro, tem outras formações complementares, mas eu não trabalho não dou aula de roteiro, então não sou professora, então eu não tenho tanto aprofundamento, talvez, quanto ela tenha nesse sentido, né, nessa categoria específica. Então, foi legal a gente ter, então a análise dela foi extremamente técnica. Né? Então, a minha visão, eu já venho com uma visão do mercado. A Ariane, ela tinha essa parte mais técnica. Eu já vinha com um olhar de profissional do mercado, de atuação no mercado mesmo, em todas as... tendo relacionamento e passando por todas essas categorias, né? Vendo de perto ali. Então, o outro já tinha uma outra especialidade em outro assunto. Então, foi legal porque foi complementando. Mas... uma coisa que eu achei muito legal no geral, assim, no critério geral, era isso. Então, a gente via muita parte técnica, a gente via também a parte, nessa parte do conteúdo. Uma coisa que eu achei muito legal do FIC, especificamente do FIC, que é um diferencial, na minha opinião, além das categorias tradicionais que você vê em praticamente todos os festivais no mundo, né? Que é melhor diretor, melhor produtor, melhor ator, melhor atriz, tal. Além de ter todas essas categorias, existem as categorias temáticas. Isso, para mim, foi muito bacana. E nessa parte da categoria temática, pesou muito, logicamente, a parte também do conteúdo, o alinhamento desse conteúdo com aquele assunto, com aquele tema. Então, o tema, a categoria que eu achei mais interessante nesse sentido de relevância e adequação foi a categoria... aliás, todas. Eu não posso falar que foi a mais, porque todas foram relevantes e interessantes. Mas, então, por exemplo, a categoria evangelismo. Então, qual que o foco da obra era mais... sabe, o evangelismo ficou mais... A mensagem evangelística ficou mais aprofundada, tal, além de tudo. O que vai diferenciar? Porque é tudo bem. Todos são evangelísticos, mas por que um é mais ou menos? Algumas categorias, a socioambiental, por exemplo, que você poderia colocar categorias sociais ou questões sociais ou ambientais. Nos nossos finalistas, a gente conseguiu avaliar, e a gente tinha representantes de assuntos, de pautas, de temas, de conteúdos extremamente relevantes. Então, a gente tinha um documentário sobre racismo, então estava representando uma causa social sobre racismo. Você tinha um outro que era sobre violência contra a mulher, que era o Diná, que era um dos filmes. A gente tinha o que acabou ganhando, né? O Sertão Clama, que era a questão da ação social, que foi feito lá no Nordeste, que era uma história fortíssima, que a missão foi feita num contexto em que a miséria era tão grande ali, que as mães falaram isso para as missionárias, que elas tinham que dar bebida alcoólica na mamadeira, porque não tinham que dar para comer para os seus filhos. Era um contexto de extrema pobreza. E aí foi feito esse trabalho social e da igreja ali, né? E evangelístico, mas junto com acolhimento, levaram cestas básicas e tal. Então, esse ganhou o socioambiental, no caso, mas era uma pauta social, vamos dizer assim.
Você teve o documentário do Vila Minha, que falou sobre a questão do imigrante, do Vila Minha Pátria. Vila Minha Pátria. Foi feito um documentário sobre isso. Então, era a questão do imigrante. E tinha um que era de meio ambiente, né? E tinha um que era o de meio ambiente. Então, você tinha ali... o que era o único da palavra ambiental do sócio era no meio ambiente. Então, você tinha ali representantes de todas as de pautas importantíssimas, de conteúdos relevantes, não só para o cristão, mas para qualquer pessoa, para a sociedade. E estavam ali representados. A categoria inclusiva, né, de língua de sinais. Foram 3 obras que foram feitas que tinham na elaboração, no material que a gente recebeu, tinha a pessoa fazendo ali a língua de sinais, que era o Acenos da Amazônia. A gente tinha 3 na categoria de... língua de sinais, a gente tinha 3 obras. E aí, qual foi o critério de desempate? A gente recebeu a obra com linguagem de sinais, esses 3 filmes. E aí, qual foi o critério de desempate? O que ganhou, que foi o Acenos da Amazônia, além de ter a pessoa fazendo a língua de sinais, o representante, um dos personagens do documentário, era uma pessoa surda. Uau! E foi falado sobre essa pauta no documentário. Então, foi o critério. Porque, assim, como é que você vai avaliar qual a pessoa que fez melhor a língua de sinais? É difícil. Além da parte técnica, a adequação ao tema, né? Uau. Aí, o desempate foi, além dele ser... Ele, inclusive, ganhou o melhor documentário, assim, excelente o projeto. Ele também tinha um personagem que era surdo. Então... foi a adequação, o match perfeito ali para ganhar aquela categoria. Sim. Então, foi isso. Ô, Ju, e a Verônica falou pra gente agora que o próximo vai ser daqui 2 anos, né? E que pra deixar aí o pessoal fazer produção de filme, de documentário, enfim, ter bastante tempo aí pra produzir pro próximo. Qual conselho você daria pras pessoas aí que estão... Que vão participar da próxima edição do festival? Tem algum conselho, você como curadora, assim, que pode dar? Olha, eu acho que eu acabei, ao conversar aqui, eu falei um pouco. Eu acho que você procurar temas relevantes, cristocêntricos, né, evangelísticos, que às vezes não precisa ser evangelismo, não precisa ser bíblico necessariamente, mas que seja cristocêntrico, uma boa mensagem, ou coerente, pelo menos, uma mensagem com a Bíblia. Não precisa ser exatamente um filme de evangelização, mas que seja um tema coerente com a Bíblia. E um conselho que eu daria é que fosse um projeto com uma abordagem cristã de uma forma mais universal. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei até no início da nossa entrevista, como no nosso meio evangélico existem várias denominações diferentes, a gente recebeu alguns projetos que eles eram muito voltados para uma denominação X. Ah, sim. Só. Então, esses projetos que eram muito voltados para que nem todo mundo tem uma identificação, né? Então, inclusive, às vezes, inclusive documentários específicos sobre uma... Então, que busque temas que eles comuniquem com mais gente, que sejam mais amplos, né? No sentido, comunique com os demais evangélicos, que seja não só evangélicos, mas cristãos católicos também, né? Porque também são nossos irmãos cristãos. Então, que comunique com o cristianismo no sentido geral, e também com a sociedade, mas que não seja tão específico nesse sentido, assim, de detalhe denominacional, uma prática específica, uma liturgia específica, porque tinha uns que eram uma liturgia específica. Então, que aí limita muito, e aí não é tão interessante, né, para o espectador. Então, isso é uma questão relacionada ao tema, relevância. E o principal, que eu acho, assim, não o principal, é que a pessoa ore, sabe? Coloque diante de Deus. Eu acho que se a gente está fazendo uma obra de Deus, né, isso para mim é o essencial. Na nossa vida, eu acho que a gente tem que ter comunhão com Deus constantemente, orar para a nossa vida, independentemente de ser um projeto desse sentido, ou secular ou cristão, a gente, né, ter Deus, Cristo no centro da nossa vida, na minha opinião, é o que todo cristão deveria buscar ser. Mas, além disso, quando for fazer o projeto, colocar diante de Deus também o projeto, para que perguntar para Deus sobre o que eu deveria falar, sobre qual seria a vontade de Deus para realizar aquilo, e buscar conhecimento sobre aquele assunto, buscar falar sobre aquele assunto e se capacitar tecnicamente.
estudem. Sim. Eu acho que isso vale para qualquer pessoa, independente de ser cristão ou não. É o que eu acredito. Eu acho que bons profissionais, é óbvio que Deus capacita, tudo isso eu acredito, mas eu acho que Deus também, ele dá ferramentas e dá a oportunidade da gente crescer e se amadurecer e ser um excelente profissional. Então, isso. eu acho que ele capacita sim, e tem coisas que a gente não explica. Eu falo na minha vida mesmo, vários desafios que eu tive, por mais estudo que eu tivesse, por mais capacitação que eu tivesse. Às vezes eu não sabia como resolver, já aconteceu situações assim inesperadas, e aí você vê aquela vozinha, sabe? Você vê que é Deus te ajudando, sabe? Te guiando ali diante daquele desafio. Então, é óbvio que Deus, estando com a gente, ele vai capacitar, ele vai guiar. Mas a gente está falando de uma área profissional. Eu acho que a gente também tem que ter uma responsabilidade como profissional e se capacitar profissionalmente. Então, se eu vou escrever um roteiro, eu vou ter uma boa formação como roteirista, eu vou estudar como roteirista, eu vou entender a estrutura de roteiro, o arco dramático. Eu vou me esforçar para fazer um bom roteiro também, tecnicamente. Vem a inspiração de Deus, mas eu depois vou lá e dou uma formatada técnica para ser uma coisa bem feita, não ficar um monte de história solta. Às vezes, a gente pegou alguns roteiros ali que você viu que tinha boas ideias, mas que faltou ali, sabe, ter uma amarração, uma costura. Então, é falta de técnica ali. Ficou, isso eu nem vou falar tanto, porque essa era uma análise mais da Ariane, mas que ficou muito evidente para mim também, mas ela fez um aprofundamento maior. Então, mas eu digo isso em geral, não estou falando de roteiro, estou falando Sim. na nossa vida. A gente, Sim. tudo que vier às nossas mãos, fazer bem feito. Isso. Né? Então, e para a gente fazer bem feito, é importante que a gente também se prepare. Sim. Então, não é dica nem sugestão, quem sou eu, né? Eu sou uma humilde cristã também, irmã e serva de Deus, que torce por todos. Mas o que eu falo para os outros é que eu gostaria que eu, como se eu estivesse falando para mim. Né? Eu falei, eu sou muito exigente primeiro comigo, né? E aí, para você poder eu fui acostumada e fui cobrada, né? E positivamente falando, durante mais de 10 anos da minha carreira, por um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade, eu acabei... já era meu, mas ele ficou mais forte ainda. Sim. Então, tudo que eu for fazer, eu vou querer fazer com padrão de qualidade. Então, eu gostaria que isso fosse um princípio aplicável para todo mundo. Né? Para que a gente tenha... O meu sonho é que assim, o audiovisual cristão, que já está muito bom e já tem muitas categorias. Olha, a direção de fotografia dos longas... O que foi? Assim, eu vi ali alguns, também foi dificílimo. O Retorno 2, uma fotografia maravilhosa. Então, assim, foram muito difíceis algumas categorias ali pra gente, mas a gente tinha que respeitar as notas, né? Eu como presidente da curadoria, a gente tinha que respeitar a média, e aí quem teve mais ponto ganhou. Mas não significa que os demais não fossem. Foi uma categoria, para mim, ali, a direção de fotografia profissional, assim, no nível mercadológico, sabe? Também. Sim. Então, seriam excelentes, em qualquer lugar que forem, vão fazer uma excelente direção de fotografia. Sim. Ô, Ju, e pra gente finalizar, eu queria que você desse a sua visão, assim, porque, como a gente viu, você é cristã desde muito nova, só que trabalhou a vida inteira no audiovisual, no meio secular, né? Certo. E como é que você vê isso, assim? Porque eu acho que principalmente nós que somos cristãos, tem esse desafio de falar assim, meu Deus, mas eu vou trabalhar... Não fala, sabe? Ter esse conflito interno. Como é que é pra você essa visão? Olha, para mim, nunca tive exatamente esse conflito. Eu creio que é uma profissão normal como qualquer outra, né? Se você for médico, você vai trabalhar só no hospital evangélico. Se você for advogado, você só vai... Se for cliente, for crente, juiz, eu acho que não. Eu acho que... É legal essa analogia. É uma profissão que tem pessoas de todas as religiões, como qualquer outra. E eu acho que a gente, como igreja, e não falando só como Juliana, mas o nosso papel é ser sal da terra e luz do mundo. E como é que a gente vai ser sal da terra se a gente ficar só dentro do saleiro?
Então, eu acho importante a gente estar atuando no mundo também. A gente não pode se contaminar no sentido de se conformar, né? Então, se a gente vive num mundo, não vos conformeis, tem lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo. Então, não vos conformar com este mundo, não tomar a forma do mundo, os valores deste mundo são completamente contrários, né? Aos valores de Cristo. Os valores de Cristo é o perdão, é o dar a outra face, é o amar o inimigo, é ter uma postura sempre correta. Então, nesse sentido, você não pode se conformar, mas você mantendo os seus princípios, os seus valores, em qualquer lugar que você vá. Eu não estou falando de profissão, eu estou falando na vida. A gente precisa também estar na sociedade, inseridos de uma forma como cidadãos, como pessoas, ajudando ao próximo, acolhendo as pessoas, independente de religião, independente de qualquer coisa, como Jesus nos ensina, ser a luz do mundo, ser a sal da terra e luz do mundo. Uau! É isso. Gente, maravilhosa, né? Por mim, eu ficava horas aqui conversando com você, Ju. Como você... A gente pensa assim, nossa, você poderia ser... Eu poderia dizer que você é uma historiadora, filósofa. Meu Deus, tanta coisa aqui. Porque você é muito inteligente, Ju. Eu ficaria horas e horas te perguntando várias coisas. Porque é tanta coisa, né? Tanta profundidade, estudo, assim, que a gente vê que você é uma pessoa que faz tudo com muita excelência mesmo, né? Então, isso é uma inspiração pra gente, porque hoje no mundo onde as coisas são tão rápidas, que ninguém mais quer se formar, né, com nada. Eu tive várias formações também, mas eu tenho 32 anos, mas hoje a nova geração tá com esses desafios de realmente se aprofundar nas coisas e estudar, e ver, e ir atrás. Então, ouvir você, assim, é muito incrível, é muito inspirador mesmo, de verdade. Obrigada, mas imagina. Não, é verdade. E agora, pra finalizar, a gente tem uma dinâmica aqui no TimeCast, que é o bate-bola com o time Cruz, que eu faço algumas perguntas pra você e daí você me responde. Pode ser rápido, assim, não precisa justificar por quê. Eu pergunto, você responde. Pode ser? Pode ser. Eu vou falar luz, você fala câmera, eu falo ação e eu faço a primeira pergunta. Tá bom? Luz. Câmera. Ação. Um set que te exigiu 200%, que foi muito exigido, né? Muito ruim. Olha, assim, então, é difícil ter um. Assim, eu tive vários sets diferentes, como eu já te falei. Então, eu já tive cenas de ação, que você tem que ter uma atenção, um cuidado, uma preparação maior. Essa é aquela que eu te contei também da Argentina, foi muito interessante. Mas também gravar em navio, em alto mar, que você tem dificuldade, não tem celular, não tem comunicação. Tem, mas é muito restrito, muito difícil a comunicação. Então, comunicação fundamental na gravação. Então, são vários desafios que a gente tem. Então, eu teria dificuldade de falar um. Sim. Mas, assim, eu tenho alguns que eu poderia dizer. E eu acho que todos que tenham uma... a cena de ação, talvez, eu fique mais preocupada, assim, porque é a questão de segurança física. Um diretor que te inspira, assim, que você gosta? Olha, tem vários. Eu, assim, acho... Por exemplo, David Lynch, Woody Allen, Uau. Tim Burton... São bem diferentes entre si. É pra você ver que eu sou uma pessoa eclética. Amei. Spielberg, enfim, tem vários diretores que eu admiro. Uma frase ou versículo que te guia, assim, que é um versículo que tem vários que eu gosto e que em cada momento da minha vida às vezes estão mais em evidência, mas o que no momento tem, assim... tem estado mais presente é Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau, amei. Um livro que você gosta muito ou que mudou sua visão de mundo, assim? Também é difícil falar um, mas eu vou falar agora do livro do John Stott, porque é o que eu tô lendo. É o atual, É o atual. Mas não é o livro, assim, no momento é o que eu tô lendo. Mas eu já li muitos livros muito bons. Mas, assim, vou reformular. Não vou falar o livro do John Stott, eu vou falar a Bíblia. Bíblia, amei. Um dia histórico da sua carreira. Um dia histórico da minha carreira. Teve um dia histórico? Assim, que foi muito importante. Vários dias históricos. Mas teve um, assim, bem importante pra você? Olha, por incrível que pareça, eu vou falar do dia que eu concluí o meu primeiro trabalho. Ai, que lindo. O documentário que não era ainda... eu estava aprendendo
né? Foi meu primeiro, tinha 20 e pouquinhos, não, enfim, não era nem formada ainda, estava no final da faculdade, mas não era nem formada. Mas para mim foi histórico, porque foi um tema do meu coração, assim, o meu amor pela minha igreja e tudo mais. E com as histórias que foram contadas, a gente também deu testemunho de Cristo. Sim. E ver a ação de Deus, né, na vida de tantas pessoas, das histórias que a gente contou ali. Então, foi esse. Que lindo. Uma mulher da sua família que te inspira. Minha mãe. Um hábito que você tem antes de gravar. Olha, eu não vou falar antes de gravar, mas todo dia que eu acordo, eu oro. É um hábito da minha vida. E aí, Lindo. eu passo meu dia pedindo, eu peço a Deus, né, antes de sair, de levantar da cama, eu sento na cama e oro, que Deus esteja comigo durante todo o dia. Uau. Um aprendizado que o audiovisual te deu. Um aprendizado, trabalho em equipe. Uma coisa que o público não imagina do seu trabalho. Não imagina? Que é assim, muito... Ah, sei lá, eu tenho que fazer muitas planilhas, eu tenho que... Alguma coisa que a gente não imagina que você tem que fazer, assim, que faz parte do seu trabalho. Olha, eu acho que o trabalho... O que a pessoa não imagina, é difícil, porque eu acho que as pessoas já sabem mais ou menos. Não, Ju, tem um monte de gente que não sabe como que funciona. Sei lá, que você tem que... Não sei, tanta coisa, né? Eu vou falar uma coisa. Aliás, eu queria até ter falado uma coisa que eu não falei antes, mas então que eu vamos falar agora. Vou falar agora. Uma coisa que eu achei muito boa do FIC, muito boa mesmo, foi premiar o produtor. Eu acho que é uma tríade. Produtor, diretor, autor. Esses três tripés são que sustentam o projeto. Então, premiar o produtor no FIC, o reconhecimento é o que sustenta no sentido de tudo, até do dinheiro mesmo. Uhum. E no Brasil, às vezes, tem uma cultura de colocar o produtor num patamar um pouco abaixo. E quando a gente vai para fora, eu fiz projetos lá fora, o produtor, ele geralmente é até o contrário. Ele é o dono do dinheiro, é ele que manda no projeto, é ele que contrata o diretor. E o que acontece muitas vezes é porque o diretor, às vezes, também, o Spielberg, ele é diretor e produtor, então confunde Sim. um pouco. Mas o produtor geralmente isso lá fora. Mas eu não acredito nessa hierarquia, eu acredito nessa tríade, nessa união e nesse tripé, onde cada um com a sua expertise, o autor tem uma ideia maravilhosa, o diretor vê de que maneira aquilo ali vai tomar vida artisticamente, e o produtor de que maneira criativa também a gente vai viabilizar aquilo para que aquilo saia do papel. Então, quando isso está muito alinhado, está muito afinado, o projeto tem tudo para dar certo. Muito bom. Isso, na verdade, não é talvez... Por isso que eu lembrei da parte do segredo, porque muita gente não imagina o papel do produtor. Uhum. Então, na verdade, não é um segredo isso, mas acha que tem um papel menor e tal. E, na verdade, é o dono do jogo. Ele não é o dono, mas ele é fundamental, junto Sim. com o diretor e junto com o autor, para que aquilo ali saia do papel. Não adianta uma boa ideia sozinha, que ela vai ficar só no papel. Não adianta também visões de planos maravilhosos que não possam ser executáveis, não tenham dinheiro para aquilo, ou não tenha autorização para aquilo, ou não tenha como fazer aquilo. Uhum. Então, juntos, e também não adianta um produtor também ter recursos e ter captação e tudo mais, e não ter como resolver aquilo. Então, um complementa o outro. A tríade. Eu acredito na tríade. A palavra que define seu 2025. Reconexão. Série, novela ou documentário? Olha, é difícil, né? Ai, Ju! Aqui é difícil. Olha, eu vou ficar... assim, depende. Depende. Depende da série. Eu não vou responder essa pergunta. Tá bom, mas assim, no geral, eu amo os três. Mas assim, eu gosto muito de série. Gosto muito de cinema. E gosto muito de documentário. E gosto de novela também. Mas esses primeiros... como espectadora, né? Falando como espectadora, é o que eu consumo, eu gosto mais de consumir. Mas eu gosto de novela também, eu gosto de todos. E de produzir? De produzir,
Também todos, depende. É isso. Depende do momento. Ô, Ju, agora eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem, uma frase, uma palavra pra quem ouviu e viu esse episódio até agora. Eu queria que essa câmera é sua, e você pode ficar à vontade de falar alguma coisa do seu coração, ou uma mensagem, ou o que você quiser. Olha, eu vou fazer uma referência a um dos versículos também que eu gosto, que é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? Que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu fizesse caridade, que eu desse o meu corpo pelos outros, se não tivesse amor, eu nada seria. Então, que o amor, né, o amor ágape, que fala em Coríntios 13, que é o amor que não tem interesse, que é um amor puro, que é um amor sincero, o amor possa guiar a sua vida, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, assim como Jesus nos ensinou, sendo o resumo de todos os mandamentos, o amor. Uau! Ju, sua maravilhosa! Obrigada por ter vindo aqui no TimeCast. Obrigada. Obrigada pela sua entrega, pela sua disponibilidade, por ter compartilhado com a gente sua experiência. Eu tenho certeza que esse episódio vai mudar muitas vidas. Você é incrível, você é maravilhosa. E pra você não esquecer desse dia, a gente tem um presente pra você. Pra você obrigada. levar pra sempre o TimeCast com você. Obrigada, pra você, gente. seus dias. E eu não sei, você tem rede social que é aberta, não, né? Cara, eu tenho um Instagram que ele tava até fechado esses dias. Eu resolvi abrir porque eu precisava fazer algumas conexões aqui do FIC. E por enquanto, ele tá aberto. Algum momento eu vou fechar de novo. Então, vai lá. Qual que é a sua rede social? É @JulianaAntunes1. Aí, gente, então corre Juliana lá. Antunes. Você que quer seguir a Ju, vai lá e já segue que tá aberto. Vai lá. Por enquanto. Olha que linda. E o nosso promessas que você tira um por dia. Olha, muito bonitinho, muito fofo. Ju, muito obrigada por você ter vindo aqui. Como eu falei, foi incrível. E eu espero te reencontrar milhões de vezes ainda, porque você é uma pessoa muito incrível, inteligentíssima, que agrega muito nas nossas vidas. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada a você pelo convite. É uma honra participar daqui. Não, eu que agradeço. E você que tá em casa, muito obrigada também. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Compartilha com o máximo de gente que você conhece. Pessoas que precisam ouvir essa mensagem que a Ju carrega. Toda essa história dela de trajetória, de profissional, de ser humano, né? Como mulher, filha dos seus ancestrais todos que você comentou aí, seus antepassados. É muito incrível a sua história, Ju. Então você que tá em casa e assistiu esse episódio, compartilha, curte, se inscreve no canal, vai seguir a Ju correndo, porque ela vai fechar o Instagram dela e você vai ficar de fora. A Ju em um dia vai ter 1 milhão de seguidores. Não, eu sou super tímida, gente. Não parece, mas eu sou tímida. Eu não gosto, geralmente fechada. Eu abri, mas... Então corre, gente. Corre pra seguir ela. Um beijo e até o próximo episódio. TimeCast.